Buenas noches, comunidade Pão com Ovo. Estamos aqui ao vivo, em definitivo, para o 25º episódio dessa inusitada aventura cibernética chamada Pão com Ovo. Que maravilha, né? Estamos, todos nós, gostamos de pão com ovo, ou queremos gostar. Eu sei que a Luísa não gosta de pão com ovo, hein? Fiquei sabendo, mas enfim, mas ela gosta do programa Pão com Ovo, isso que é bom. Olha só, eu sou Igor Pereira, juntamente com Leonardo Etivarria, o homem por trás das câmeras que você não vê, mas faz toda a diferença, né? O nosso querido Preto, que se ele quiser, ele nos desliga a qualquer momento, precisamos tratá-lo muito bem, né? E temos aqui também, juntamente com ela, a guria prodígio do PET Conexão de Saberes de Erechim, a Luísa Zelinski, que está estreando hoje no programa Pão com Ovo com a gente, né? Está estreando como apresentadora, né? Ela que já participou aqui como convidada, né? E nós conseguimos convencer que ela ficasse aqui. Teremos também a Ana Paula, teremos a Tiffany em breve aqui também estreando com a gente, e estamos aqui também na tua companhia, você que nos acompanha ao vivo agora no Facebook. Nós estaremos também no formato assíncrono, né, nas outras plataformas e no YouTube também. Desejamos boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo no gravado. E, sem mais delongas, já vamos de imediato para os nossos convidados, que já estão aqui com a gente. Nós agradecemos muito a presença aqui da Melissa, do Zé Reinaldo, o mundo, e hoje o tema de hoje movimenta o mundo inteiro, né? Você já se ajeitou aí? Regina Pulgatti, boa noite. Galera do bem já está chegando aí, Tiffany também já se manifestou, o pessoal participando aqui. O mundo quer saber quem será vitorioso nas eleições dos Estados Unidos, né? Esse é um debate, se é o candidato Donald Trump ou se é o democrata Joe Biden. E os nossos convidados, Melissa e Zé Reinaldo, né, Luísa? Os nossos convidados têm muito a nos dizer sobre isso. Nesse momento, nós temos, Preto pode aqui também passar a apuração em tempo real aqui, né, a fonte da AFP, que dá vantagem para o candidato Joe Biden, né, com 264 votos no colégio eleitoral, contra 214 votos para Donald Trump. Aqui já foi atualizado mais uma vez, essa é a contagem que a gente tem, segundo a AFP, está na página do Estadão, está na página 12 aqui da Argentina, e dá vantagem, né? Enfim, Luísa, eu te pergunto, boa noite, minha querida Luísa, o que temos sobre as eleições dos Estados Unidos e o que os nossos convidados têm a dizer sobre essas eleições? Conte um pouco sobre os nossos convidados. Walter Oliveira, grande abraço do glorioso Sintrajuf com a gente aqui. Vamos dizendo ao longo as participações. Luísa, boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, Pão com Overs. Boa noite, Melissa. Boa noite, Zé Reinaldo. Quero dizer, antes de mais nada, que é um prazer inenarrável estar aqui participando com vocês. E acredito que, assim, todo o momento, todo o cenário é de instabilidade. Não sei se vocês concordam comigo. Queremos ouvir vocês, né? Vocês que são as participações especiais dessa noite. E eu vou falar, antes de mais nada, lembrar que hoje é o último dia para votar na nossa enquete sobre o mês da consciência negra. O programa que vai ao ar no dia 18 de novembro, que fala sobre a voz da Pão com Ovo. As opções estão lá no Facebook. Eu vou lembrar que elas são Dupla Opressão, Mulheres e Negritude, A Umbanda Brasileira e Zumbi dos Palmares. O link vai ficar disponível nos comentários e encerra durante o programa, se o nosso querido Preto conseguir colocar para nós ali nos comentários o link. E eu vou falar da Melissa, né? Agradecer essas participações ilustres e falar que a Melissa ela é intérprete de conferências,
tradutora nativa de inglês, formado em Relações Internacionais pela Universidade de Georgetown. E o José Reinaldo Carvalho, que é jornalista, editor internacional do Brasil 247 e da página Resistência. Permanecemos com todas as atenções voltadas para os Estados Unidos, com esse cenário indefinido. E nos perguntando por quê, né? Frente a essas bancadas conservadoras e as alternâncias entre os partidos de direita que temos nesse país sem nome, Estados Unidos, concatenado ao atual presidente, a perspectiva do atual presidente brasileiro, eu pergunto, quais são as significações para uma possível escolha de Biden ou para a permanência de Trump na Casa Branca? Quais são as significações da instabilidade política e as perspectivas desses dois grandes partidos guarda-chuvas dos Estados Unidos? Zé Reinaldo. Boa noite a toda a comunidade aí, pão com ovense, né? Daqui a pouco eu vou comer meu lanche aí da noite, acho que eu vou comer um pão com ovo hoje, em homenagem a vocês. Boa noite, Luísa, boa noite, Melissa, Igor e o nosso Leonardo, que está aí na retaguarda, cuidando da nossa transmissão. Muitíssimo obrigado pelo convite e é um imenso prazer estar compartilhando com vocês. Vamos fazer aqui um diálogo, uma conversa sobre este episódio tão marcante e que atrai e prende a atenção de todos, que são as eleições nos Estados Unidos da América. Eu tenho dito ultimamente em conferências que tenho feito, entrevistas que tenho dado, que o que se escolhe hoje nos Estados Unidos, do meu ponto de vista, é quem será o chefe do imperialismo estadunidense. Claro que a gente tem um apreço muito grande pelo povo estadunidense, pelas pessoas simples que vão às urnas, mas os Estados Unidos soergueram, ao longo de mais de um século, um sistema de dominação político, econômico e militar, com base numa dominação imperialista, e desde há muito tempo, eu acho que o último que a gente pode dizer que jogou um papel democrático no mundo foi o Roosevelt, no quadro do New Deal e da Segunda Grande Guerra. Mas, ao longo do século passado e já no começo desse século, a gente pode dizer que todos os presidentes dos Estados Unidos, naturalmente cada um com sua peculiaridade, não foi propriamente o chefe de Estado e de governo de uma república democrática, e sim o chefe de uma superpotência imperialista, cuja estratégia principal tem consistido sempre, desde que se transformou em potência imperialista, tem consistido na dominação de povos, né? Na expoliação de povos, no saqueio de suas riquezas, na imposição de sua vontade. Sempre, claro, com nuances, com diferenciações, com peculiaridades. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar é esta, independentemente de... Porque me parece óbvio que uma grande parte da humanidade progressista, das forças democráticas, torcem pela derrota do Donald Trump, porque é um representante da extrema-direita e, além das suas características pessoais, que são muito desprezíveis, então todo mundo torce pela derrota dele, mas ninguém pode se iludir com o que poderá vir a ser o governo do Joe Biden, do ponto de vista da luta que ele fará, como todos têm feito, pela primazia dos interesses estadunidenses no mundo. Todos os que se candidatam à presidência dos Estados Unidos, nesse binômio republicanos-democratas, colocam como ponto número 1 da sua plataforma a primazia dos interesses estadunidenses. No caso do Trump, ele apresentou aquela palavra de ordem caricata, America First, e agora ele diz America First, Great Again, mas todos os outros mutatis mutandis pensam assim, de que a sua função na presidência da República é impor os interesses estadunidenses no mundo. O que eu vejo desse cenário eleitoral? Tudo indica
pelas apurações já feitas e as projeções a partir dessas apurações, que o Biden vai ganhar, mas essas apurações têm uma peculiaridade muito interessante, que é a demora em se conhecer o resultado. Geralmente se conhecem os resultados das eleições e o adversário reconhece, o perdedor reconhece, na madrugada de um dia para outro, ou no mais tardar, no amanhecer do dia seguinte. Dessa vez, nós tivemos a peculiaridade que além da polarização, uma indefinição dos resultados, já com mais de 24 horas de fechadas as urnas, ou com exatas 24 horas de fechadas as urnas. E um ineditismo, pelo menos nos tempos assim contemporâneos, que é um dos contendores, um dos concorrentes, exatamente aquele que deveria ser o guardião das instituições, porque é o chefe de Estado, supostamente, proclamar que o sistema é fraudulento, proclamar que não aceita os resultados, procurar, como a gente diz aqui, ganhar no grito, porque ele se apressou na madrugada de hoje a dizer, não, fui eu que ganhei e não reconheço qualquer outro resultado e vou mandar questionar. E mais ainda, ele já proclamou que a eleição estava fraudada já há 2, 3 meses. O discurso do Trump sobre fraude vem já há 2, 3 meses. Ele começou a campanha falando isso, que não aceitava o voto por correspondência. De modo que, e com isso eu encerro a minha primeira participação, agradecendo a atenção de todos, de modo que a eleição presidencial nos Estados Unidos coloca o país no meio de uma gravíssima instabilidade política, que pode se transformar, não sei como vai ser o desenrolar dos acontecimentos, pode se transformar numa crise institucional, pode ter reflexos na recorrência a atos de violência, porque já houve atos de violência durante a campanha, houve o estímulo do titular da Casa Branca a esse grupeiro de fascistas chamados de Proud Boys, houve o incentivo à invasão de manifestações antirracistas, manifestações sociais, atos de campanha, invasão armada de atos de campanha por milícias, de modo que a instabilidade política poderá, dependendo do desenrolar dos acontecimentos, poderá converter-se em atos violentos. E isto irradiar pela importância que tem os Estados Unidos e o papel que desempenha no mundo, e esse é um tema que a gente pode discutir na sequência, poderá ter reflexos em todo o mundo e nos preocupa em particular nós, brasileiros e latino-americanos, que estamos na região geopolítica que é considerada a área de dominação do imperialismo. E termino dizendo o seguinte, e já dirijo uma pergunta, peço licença, Melissa, para te dirigir uma pergunta, porque a Luísa apresentou a questão dos partidos guarda-chuvas, porém, e eu acho que sim, são partidos guarda-chuva, no caso, o republicano é um guarda-chuva dos grupelhos todos da direita, e os democratas abrigam desde setores da direita, da centro-direita até setores progressistas. Mas qual é o problema? É que isso pode ser aproveitado pelo eleitorado e pela militância de esquerda e progressista na base, na disputa de determinados postos, na base. E a gente vê com satisfação a eleição aí de algumas companheiras, principalmente a Alexandra e outras companheiras aí que foram eleitas. Mas a gente não vê a tradução disto, do guarda-chuvismo, digamos assim, na cúpula do partido, nem na formação do governo democrata, dos governos democráticos, os governos do Partido Democrata. É por isso que dá a sensação de que são democratas e republicanos, dois lados de uma mesma moeda, que é a moeda do imperialismo, do reacionarismo e da dominação dos povos. Então, a pergunta que eu dirijo é isso, é como decifrar esse enigma de ter um partido guarda-chuva que abriga setores assim, mas que a sua tradução institucional é apenas a face imperialista e antidemocrática. Excelente pergunta, e só me permita assim, adicionar um pouco, né? E já agradecendo também a presença da Melissa aqui,
e dizer que conheci a Melissa e quero aqui agradecer de público a Aline Rodrigues, que nos deu essa indicação, contato, fez o contato aqui com a Melissa, mas o primeiro vídeo que eu vi teu, Melissa, tu estava explicando um pouco como é que essas eleições dos Estados Unidos, né? Eu queria que tu falasse um pouco, né? Que inclusive foi bem interessante a tua fala, porque tu contou que tu estava falando, até explicando para tua própria mãe, né? Que, enfim, tu é dos Estados Unidos e a tua mãe também não entendia, a tua mãe como estadunidense também não entendia como é que funciona então, quer dizer, até as próprias pessoas, é um sistema hermético, né, em que tem, por exemplo, os negros têm dificuldade de se cadastrar como eleitores, tem é muito complexo, né, muito complexo para entender e bastante problemático, assim, eu queria que tu pudesse nos explicar, porque, enfim, também como é que funciona esse sistema eleitoral e por que o voto popular, inclusive, é tão difícil de fazer valer, enfim, adendando as perguntas aí do Zé Reinaldo. Luísa, não sei se tu tem alguma coisa para complementar, enfim, mas seria isso, né? Melissa, boa noite. Obrigada. Queremos também te ouvir, muito obrigado. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigada pelo convite, todos. Pão com ovo, eu não vou comer pão com ovo hoje à noite, porque eu sou vegana, mas tudo bem, aproveite, Zé Reinaldo, seu lanchinho hoje à noite. Bom, a ideia foi essa, que eu queria começar explicando para as pessoas como é que... Eu vou responder a sua pergunta, viu, Zé Reinaldo? Mas eu queria começar explicando para as pessoas como é possível nos Estados Unidos ganhar o voto popular e perder a eleição. Então, vamos começar com uma pequena aula, tá? Uma pequena aula. E eu preparei essa mini aula para minha mãe, como você falou, né? Preparei para minha mãe porque não faz sentido nem para quem mora lá nos Estados Unidos. É um sistema que foi concebido no século XVIII. Aconteceu essa diferença, né, de voto, quem ganhou o voto popular não ganhar a presidência, aconteceu só 3 vezes nos Estados Unidos no século XIX. E aí passou anos, mais de 100 anos, e nunca mais aconteceu, então ninguém achava que o sistema era problemático. Até que 2000 e mais uma vez em 2016. Então, é um problema, é um sistema que tem muitos problemas, mas ficava lá no fundo, assim, ninguém prestava atenção, estava lá nos bastidores, não aparecia e não chegava a ter essa diferença. Não ficou à tona, né? Então, como que funciona? Vamos supor que a gente tem um país de 3 estados. Só 3 estados, cada estado com 2.000 votantes. Só 2.000 eleitores cada estado. Vou facilitar. Cada estado tem 2 votos eleitorais. Tá? 2 votos eleitorais. Porque no sistema dos Estados Unidos, você não vota, não é um voto direto. Cada estado tem um número determinado de votos eleitorais. Então, quem ganhar o estado das pessoas que votam vai levar todos os votos eleitorais do estado. Ponto. Então, se tiver 2.000 habitantes e 3 pessoas votam, só 2 pessoas votam para uma pessoa e a outra pessoa para um candidato, o estado inteiro, todos os votos eleitorais vão para quem ganhou. Então, a pessoa pode ganhar os votos eleitorais do estado com pouquíssima representação, pouquíssima representatividade. Então, no nosso sistema assim, super simples, Trump e Biden estão concorrendo nos 3 estados. No primeiro estado, em todos os estados, Biden ganha 1.000 votos. Tá? Então, ele ganhou 3.000 votos no país inteiro. Ao passo que Trump, no primeiro estado, ele ganha 500. No segundo estado, 1.100. E no terceiro estado, 1.200. Então, dá um total de 2.300, 2.800. Trump ganha 2.800 votos só, mas como ele pegou 2 estados, comparado com Biden, que era 1.100 contra 1.000 e 1.200 contra 1.000, ele levou os 2 estados, no nosso país de 3 estados, e ganhou as eleições.
Então, quando você tem alguns estados com muita representatividade para um determinado candidato, como acontece na Califórnia, que tem 54 votos eleitorais, tem uma diferença de 4 milhões de votos para o Biden, mas tanto faz, poderia ter uma diferença de 1. E iria para Biden. E a mesma coisa acontece, sei lá, no Texas, que tem muitos votos. Se tiver um voto a mais para o Trump leva tudo, tá? Então, é um sistema ridículo, é um sistema ridículo, mas ninguém pensou em mudar o sistema porque a partir de, sei lá, 1880 e X, nunca mais aconteceu, até 2000. Então, essa é a eleição de como se pode perder rapidamente em termos de matemática, como se pode perder a eleição e ganhar o voto popular. Então, eu acho que não vai acontecer este ano, mas vamos ver, né? Você perguntou... Não sei se eu quero responder essa pergunta ainda, Zé Reinaldo, sobre os partidos guarda-chuvas, mas eu vou. Eu ia falar um pouco mais tarde a respeito disso, mas vamos lá. Deixa eu pensar. Sim. O conceito nos Estados Unidos, que tem um monte de partidos, tem 50 partidos nos Estados Unidos. Alguns estados têm partidos que pertencem só do estado, outros que são nacionais, mas que são pouquíssimos, não são divulgados. Poucas pessoas conhecem que tem, poucas pessoas votam nos outros partidos. Eu já votei, este ano não votei, depois eu explico por quê. Este ano eu votei para o Biden, mas já no passado eu já votei para o Partido Verde, já votei nulo. Enfim. Mas Melissa, desculpa interromper, mas claro. tipo, você pode votar num candidato a presidente que não é o Biden ou o Trump. Tem outros candidatos? Claro, tem outros candidatos. Por que eles não aparecem, esses candidatos? Assim, tipo, então, eles não poderiam ser eleitos de forma nenhuma. Quer dizer, tipo, como é que tu vota em alguém que não pode ser eleito? É muito difícil para mim entender, assim. Então, aí por isso que quando você vota num outro candidato de partido terceiro, é um voto perdido porque não vai ajudar a eleger ninguém. Pode acontecer que... Eu vou te dar um exemplo que aconteceu. No estado de Pensilvânia, nas últimas eleições, o número de votos para partidos terceiros foi maior que a margem do Trump sobre Hillary. Se todas as pessoas tivessem votado na Hillary, ela teria levado os votos eleitorais do estado e teria ganhado as eleições. Então, essa diferença que pode fazer. Mas de eleger representantes, quase não existe. Quase não existe. É só os dois partidos. Porém, tem alguns que conseguem entrar sem partido. O Bernie Sanders, ele era senador por muitos anos sem partido. Sem partido. Ele se afiliou ao Partido Democrata nas últimas eleições. Um pouco antes. Mas as pessoas se candidatam a presidente também dessa forma? Quer dizer, por um partido, sei lá, pelo Partido Verde, a pessoa é candidata a presidente. Seria isso? Sim, ou não? Sim. Certo. Sim. E aí tu pode votar nessa pessoa. Você pode votar nessa pessoa. Você também pode votar na Turma da Mônica, se você quiser. Você pode decidir para quem você quer votar. Posso votar em mim mesma. Posso escrever Melissa e aí eu ganho um voto. Então existe essa possibilidade. Também pode votar nulo. Você pode votar nulo, pode votar qualquer um que você decide, você escreve. E você pode também votar num candidato oficial dos partidos representados em cada estado. Nem todos os partidos estão em todos os estados. Na maioria tem o Partido Libertário, o Partido Verde e mais uns 2 ou 3 partidos. Mas tem um montão, tem um Partido Socialista, Comunista, tem de tudo. Tem uma candidata latina, né, a Glória, eu não sei o sobrenome dela, que é do Partido Socialista, que é uma candidata revolucionária, não sei, enfim. Glória Lariva. Glória Lariva, né? Entendi. Enfim, é uma surpresa para mim, porque eu só imaginava que existia inicialmente, enfim, Partido Democrata e Republicano, mas tem muito mais do que isso.
Bom, Luísa, não sei se tu tem alguma questão para... Eu só quero enaltecer ali a pergunta, o Zé Reinaldo já colocou, né, sobre explicar também por que são partidos guarda-chuvas, né, deixar bem nítido, se tu puder, Melissa, e se quiser também comentar, Zé Reinaldo, por que partidos guarda-chuva? O conceito é, se você pensar bem nos países onde tem um monte de partido, os partidos se formam, você vota num partido, mas para formar o governo, você tem que formar alguma coalizão entre os partidos. Porque os partidos são pequenos e tem que se juntar de alguma forma para fazer o governo, para fazer acontecer. Senão vai ter um voto de não confiança enfim. Então a gente vê isso em muitos países no mundo. Alguma variação disso. O que acontece? Você tem essa coalizão, você tem essa negociação para chegar a formar esse tipo um suprapartido, um suprogrupo, grande grupo para governar. E quando você faz isso, você tem que dar concessões para cada interesse, né? Então acaba indo um pouco mais, naturalmente, vai para o centro. Vai para o centro, senão se não consegue juntar. O que acontece oficialmente, ou historicamente, nos Estados Unidos com os dois partidos é que esse processo de negociação e dos partidos, ou entre o que seria os interesses, se negociarem para chegar numa coalizão, acontece bem antes, em tese. Então você vê vários interesses representados nos partidos. Porém, para chegar no ponto onde tem essa representação oficial e mais vista, tipo o presidente, acaba sendo praticamente dois lados da mesma moeda, né? Você tem que ir para o centro. Então existe uma certa crise assim de representatividade, né? Até que acaba se refletindo um pouco num debate que está surgindo, que está bem recorrente nas redes, e até pergunto para o Zé Reinaldo também, né? Que está recorrente, que é um pouco de dizer que Biden e Trump seriam a mesma coisa, não faria diferença para o Brasil ou para o mundo, né? A eleição de Biden ou de Trump, né? Que seriam faces da mesma moeda, que seria a mesma coisa, enfim. Existe um debate muito forte, muitas análises aí na rede em relação a isso. Eu quero aqui só, antes de passar para o Zé, eu tenho que falar aqui de muitas participações. Aqui temos a Tiffany, a Silvana, a Alice Zelinski, a Aline Rodrigues, a Fátima Rodrigues, boa noite, Fátima, sempre presente com a gente. Roberto Poli, também lá de Campinas. Anselmo Dutra, o Anselmo pergunta, né? Deixa aqui uma pergunta para os convidados, enfim, talvez o Zé. Qual a diferença entre a democracia da China e a democracia dos Estados Unidos e suas respectivas eleições? O Gerson também presente, a Joana, a Ademir, muita gente, Kátia, Fábio Rosário da Rádio Com. Queremos saudar aqui o pessoal da Rádio Com, também de Pelotas, né, que é nosso parceiro aqui, juntamente com a TV 247, do nosso Zé Reinaldo aqui, que vai falar também em seguida, e Itatiara, Daniel Sebastiani, Ayala, Oscar Plentes, também nosso parceirão aqui, já participou bastante, já participou aqui e precisa voltar, Ice Boy, enfim, inclusive o Ice Boy aqui coloca, né, somos quase 3 milhões de desempregados esquecidos pelo governo, não tivemos auxílio emergencial, perdemos nosso emprego na pandemia e não conseguimos outro até agora, nossa única esperança era a prorrogação do segundo desemprego, mas até isso o governo nos negou em votação hoje, um absurdo o trabalhador ser desrespeitado assim, o tanto que já contribuímos para o governo e numa necessidade viram as costas, por favor, nos ajude na nossa causa, né? Enfim, o Ice Boy se manifesta aqui em relação ao desemprego. Zé Reinaldo, essa questão, então,
falta de credibilidade, vamos dizer assim, até um certo debate de que é tudo a mesma coisa, está associado um pouco a esse sistema que é um sistema que está meio esgotado, assim, do modelo democrático dos Estados Unidos, e quais seriam as implicações, inclusive, do que tu comentou no início, né, dessa vamos dizer assim, do próprio fato do Trump querer ir à justiça em caso de perder, enfim, existe toda uma tensão aí, um radicalismo, né, no discurso do Trump no sentido de uma derrota, né? Isso gera toda uma tensão. Queria que tu comentasse um pouco sobre todas essas questões. Muito bem. Queria deixar um abraço para todo mundo aí que você citou, mas especialmente eu quero citar minha amiga Aline Rodrigues, mandar um abraço para ela, e o Daniel Sebastiani, companheiro velho de guerra, passou aqui a mensagem dele, deixar um abraço. Professor Daniel, grande camarada, está aí mais uma mensagem dele. Se os Estados Unidos tivessem sistema direto em algum país adversário usasse o sistema deles, os Estados Unidos o acusariam de não ser uma democracia. Muito bem, Daniel. E interessante, está aqui a nossa Aline falando sobre, mandando saudações. Hoje apareceram muitas gozações na internet, muitos memes, falando que o Nicolás Maduro iria mandar deslocar tropas para fazer valer a democracia nos Estados Unidos. E até a Bolívia, né, iria questionar a fraude eleitoral nos Estados Unidos. Então, a atitude do Trump deu margem a isso. Eu acho que a questão da judicialização é uma decisão que ele tomou que pode ter consequências nefastas e ameaças mesmo reais ao sistema democrático, tomado ele assim, de conjunto. Pode se repetir algo muito mais grave do que o que aconteceu no ano 2000, com a primeira eleição lá do George W. Bush. Então, é muito perigosa essa tendência, porque ele não só disse que é uma fraude, como ele já pediu a recontagem de votos no Wisconsin e também na Pensilvânia. Então, até onde isso vai se estender, existem os prazos legais, até onde a Suprema Corte vai se meter, ou se ela vai dizer, como já disse em outras ocasiões, isso fica por conta da justiça em cada estado onde a questão está sendo apresentada, enfim. Os desdobramentos de tudo isso são imprevisíveis, mas o fato é que é uma atitude nefasta e antidemocrática por parte do Trump, e isso vai trazer, obviamente, muitas instabilidades para o momento político ali. A questão de dizer que são faces da mesma moeda, me parece que, pelo menos aquelas correntes políticas que falam, e pessoas que falam isso com seriedade, ao dizerem isso é porque estão olhando para a essência do caráter de classe do sistema político democrático burguês estadunidense, e no caso aí não é só estadunidense, você pode pegar o Reino Unido, pode pegar a França e outros países capitalistas altamente desenvolvidos que têm esse caráter de classe, e esse caráter de classe produziu sistemas políticos muito sedimentados e muito pouco permeáveis à ação de forças progressistas e revolucionárias. O máximo que se consegue nesses países, por exemplo, europeus, é uma social-democracia que a gente já sabe aonde foi, aonde resultou, no que resultou a experiência das social-democracias nos governos. Nos Estados Unidos, além do caráter de classe muito cerrado, um caráter de classe que expressa realmente o domínio político da burguesia financeira, com tentáculos internacionais, porque é o poder que a burguesia financeira dos Estados Unidos tem. E além do caráter de classe, no caso dos Estados Unidos, é aquilo que eu falei no começo, que os Estados Unidos são uma superpotência imperialista, a maior superpotência do planeta ainda, sob vários critérios que se analise. Obviamente que está num processo de declínio histórico, enfrenta aí a concorrência hoje da China, outras potências emergentes do mundo, mas ainda sob todos os aspectos,
a maior superpotência do mundo. E faz de tudo, esse sistema político, seja quando é governado pelos democratas, seja quando é governado pelos republicanos, faz de tudo para manter este domínio incólume. E chega, inclusive, às vias de fato e às últimas consequências, realizando operações militares e desrespeitando o direito internacional, violando as soberanias nacionais, ignorando a autodeterminação dos povos. Então, nesse sentido, de fato, é muito difícil identificar diferenças entre um e outro. No caso, por exemplo, de Trump e os democratas, a máxima diferença que se pode observar hoje em termos de política externa, claro que o Biden ainda não anunciou claramente a política externa dele, então o que eu vou falar é baseado na experiência recente, principalmente dos mandatos do Clinton e do Obama. Mas a diferença principal reside no seguinte: o Trump prega a tentativa de impor novamente o chamado domínio unipolar estadunidense, ignorando que existem outros ou parceiros ou adversários, mas outros polos em disputa no mundo. Enquanto que os democratas admitem a existência da chamada multipolaridade e do chamado multilateralismo como método de política externa. Contudo, desde o governo Clinton para cá, e particularmente quem cunhou a expressão que eu vou usar agora foi a Madeleine Albright, que foi uma das secretárias de Estado dele, do Clinton, ela cunhou a expressão multilateralismo assertivo, que não é mais aquele antigo multilateralismo que inspirou a criação da Organização das Nações Unidas, a redação da Carta das Nações Unidas e aqueles princípios clássicos do direito internacional. Isso ficou para trás. Desde a Guerra Fria, isso ficou para trás nas práticas da política externa estadunidense. Desde o ex-presidente Truman, isso ficou para trás. Desde que os Estados Unidos se transformaram na maior potência do mundo, desde que decidiram jogar a bomba atômica no Japão, desde que fizeram todas as guerras que fizeram. E a prática recente do Partido Democrático foi essa. Vamos contar as guerras aqui, não teríamos tempo para ir comer o nosso pão com ovo se fôssemos enumerar as guerras do Clinton e do Obama. E a senhora Hillary não chegou à presidência dos Estados Unidos, mas ela foi uma linha duríssima no exercício da Secretaria de Estado. E ninguém se esquece das exclamações da senhora Clinton quando foi assassinado o presidente da Líbia, uma cena terrível, né, para uma secretária de Estado. De modo que é para isso que se olha quando se diz que, na essência, são vertentes do mesmo imperialismo. No plano interno, e eu acho que a Melissa pode dar uma grande contribuição para nos dar informações vívidas sobre isso, no plano interno, há uma teoria que se refere ao chamado neoliberalismo progressivo, ou progressista, que consistiria, e se refere muito ao Obama e ao Clinton como exemplos desse neoliberalismo progressista, porque consiste em admitir os direitos civis, admitir os direitos identitários de uma série de camadas da população, de reconhecer esses direitos, de praticar talvez métodos distintos dos republicanos no exercício do poder político internamente, de contemplar mais, considerando que o Partido Democrata, então, tem essa natureza de um partido guarda-chuva, de considerar mais a existência desses setores, ou a representação desses setores na vida interna do partido, mas nada mais. Não é? É uma democracia também que não diz respeito à essência do poder político, e sim aos seus aspectos mais superficiais. Embora, claro, que esses direitos todos ligados às identidades sejam importantes. Então, é nesse sentido que se diz que não há muitas diferenças, mas é evidente que um estado do mundo, uma situação do mundo, e uma situação na maior superpotência do mundo, sob o governo de uma corrente de extrema-direita, como é atualmente, é claro que isso traz maior instabilidade ao mundo, mais problemas, cria também problemas sociais imensos,
para a população estadunidense, haja vista o que nós presenciamos de maio para cá, com o tratamento que deu, as manifestações, não só antirracistas, mas manifestações que tinham um carregado conteúdo social, progressista mesmo. Então, é óbvio que todo mundo quer afastar um cara desse do poder. E no caso nosso, Brasil, e com isso eu termino, tem essa peculiaridade de que o Bolsonaro é um capacho dele, é um subserviente e está com medo de que o afastamento do Trump do governo acarrete na perda de um esteio, de um apoio, e que isso faça com que o seu governo comece a degringolar a partir de agora. Ele, inclusive, já manifestou medo de que o que está acontecendo na Bolívia, no Chile, na Argentina, se alastre como uma tendência, entre aspas, né, como ele disse, esquerdista na América Latina. Então, é claro que para os brasileiros antibolsonaristas, para a maioria democrática e progressista do nosso povo, o afastamento do Trump tem também esse simbolismo favorável para a nossa luta democrática. Pronto. Obrigado. Muito obrigada, Zé Reinaldo, Melissa, que falas maravilhosas. As falas de vocês, assim, traduzem que o passado, ele não cessa de acontecer, que esse passado efêmero nós esquecemos rapidamente, né? O presente, ele é uma ilusão de que as coisas cessaram, e a gente sabe que não, né? Coisas que aconteceram lá no século XIX, como a Melissa conta, continuam a nos atormentar. Quero dizer que ao final da live, né, nós vamos ter o encerramento da enquete, agradecer todos os comentários, agradecer a nossa deusa, a nossa louca, a nossa feiticeira Regina Abraão, agradecer também ali o Marquinhos Ribeiro, todas as falas, e eu quero pontuar sobre o Senado dos Estados Unidos, porque no nosso sistema brasileiro o Senado é muito importante, né? E eu quero saber, Melissa, como é que funciona isso lá? Tendo em vista que nós temos a primeira senadora estadual transgênero, a primeira pessoa não binária eleita, nós temos os primeiros congressistas negros gays eleitos. Eu quero saber qual a importância desses corpos para a política como um todo. E essas pautas, né? Qual a importância dos votos para o Senado, tendo visto que o nosso foco vai geralmente direto para as eleições presidencialistas, né? O Alex Sará também coloca ali nos comentários quais as implicações da vitória do Biden. E também a gente quer saber, né? Pessoas latinas, pessoas negras votaram no Trump. As pessoas negras, as pessoas latinas têm dificuldade de votar, Melissa? É contigo. Aliás, só uma informação sobre a Melissa, antes da Melissa falar, uma informação importante, assim, ó, a Melissa é uma das únicas pessoas que consegue fazer a tradução das gírias da periferia dos Estados Unidos, né, dos rappers e tal, que falam nas gírias e tal, ela traduz isso do inglês para o português, assim, então poucas pessoas fazem, não sei se tem muita gente que faz esse trabalho, né? Então ela tem contribui bastante aí para essa diálogo, né, com a periferia, enfim, dos Estados Unidos, que é bem interessante. Agora você falou coisa que eu gosto de fazer tradução de rap da periferia. Olha, tá ruim essa câmera, peraí. Vamos ver se melhorou. Não melhorou, mas tudo bem. Voto latino, na verdade, é super interessante, porque o grupo... Nossa, eu ia até falar isso no início, mas não deu tempo. O voto latino nos Estados Unidos não vai muito para o Partido Democrata. Tem uma divisão muito clara no voto... Não é um bloco monolítico, porque tem muitos latinos católicos, tem muitos latinos evangélicos e tem filhos, tem cubanos nos Estados Unidos. E por motivos diferentes, eles acabam votando no Partido Republicano. Por quê? Muitos dos crentes católicos e os evangélicos veem como
a questão mais importante sendo a questão do aborto nos Estados Unidos. Não, tá ruim essa câmera. A questão do aborto nos Estados Unidos. E, de modo geral, o Partido Republicano se juntou, que antes era um partido totalmente votado para questões econômicas, né? Mercado livre, essa atitude. Mas já há um tempo atrás o partido percebeu que se juntando forças com o conservadorismo religioso ia dar certo, e deu por muitos anos, né? Então, o Partido Republicano agora representa o voto, a pauta anti-aborto. E pronto, esse é o assunto tão importante para muitos, e eles acabam votando no Partido Republicano, apesar de ser muitas vezes um voto que vai acabar prejudicando o eleitor. E os cubanos, por razões históricas, acabam não votando a favor do Partido Republicano, porque o Partido Republicano, historicamente, aprova as sanções e o embargo contra Cuba. E eles estão furiosos que o Obama aliviou um pouco esse histórico de 50 anos com Cuba. Então, geralmente eles não votam. Você tem um voto bem dividido dos latinos nos Estados Unidos. Dos negros nos Estados Unidos, você tem uma grande maioria que vota no Partido Democrata. Porém, tristemente, é o grupo nos Estados Unidos que tem menos acesso às urnas. Por vários motivos. Você tem a população carcerária, que em muitos estados não tem direito a voto, e a grande maioria da população carcerária nos Estados Unidos é negra. Socialmente, é a população que mais muda de endereço, que em termos socioeconômicos é a população mais pobre dos Estados Unidos, e isso acaba impedindo o voto, o endereço para votar. Tipo, aqui é seu local para votar, portanto tem que pedir voto através do voto por... Como é que você usou essa palavra? Por correspondência. Voto por correspondência, muitas vezes não tem informação de como fazer isso, ou tem que trabalhar, porque é um dia de trabalho. Agora a gente está numa pandemia, mas normalmente é um dia de trabalho e não é um dia livre para sair para votar. Então acaba prejudicando mais ainda as populações menos favorecidas nos Estados Unidos, mais marginalizadas, que é a população negra, pessoas de cor, pessoas mais pobres, de modo geral. Essa eleição, na verdade, acabou mudando um pouco isso. Por essa onda de votar por correspondência e informação. Teve várias desinformações no processo, mas por ter várias campanhas promovendo o voto por correspondência, melhorou um pouco a participação desta população. Mas, mesmo assim, deixa muito a desejar. Uhum. Perfeito. Maravilhoso aqui, queremos saudar o Roberto Poli aqui, que fez também, que é sindicalista, que é professor estadual lá em São Paulo, né? Está participando, o Henrique Colares também, o Jerônimo está aqui com a gente também, Jerônimo Colares, né? Tá muito boa a participação aqui, o pessoal tá gostando bastante aqui do debate. Zé, eu tô aqui... Essa é a grande questão, assim, que a gente queria que tu comentasse um pouco mais sobre as implicações mesmo, né, dessa questão dos resultados aí que nós estamos em debate, né, quer dizer, nós temos, eu acho que para além dessa discussão de ser Biden ou de ser Trump, né, nós temos colocado aí uma tensão, né, que terá implicações nos próximos momentos, né, e como que isso repercute para o mundo, né, a tensão com a China, né,
qual que seria a tua visão em relação a essa tensão com a China? Se seria um governo democrata, seria melhor para o mundo, seria menos de confronto, né? E talvez mais de, não diria um diálogo, mas pelo menos uma redução aí da tensão geopolítica no mundo, né? Então, se puder falar um pouco sobre isso, que o pessoal também está perguntando aqui. Muito bem, eu estou vendo aqui, passando os amigos todos que aparecem na live, né? Mandar um abraço para os Colares, faz tempo que eu não os vejo, de vez em quando me comunico com eles aí pelas redes, e um abração para a Regina Abraão, né? A verificar essa questão de como será o relacionamento do imperialismo estadunidense com o mundo. Provavelmente, ele vai tentar recompor o Biden, né? Ele vai tentar recompor laços com os seus parceiros principais, que são rivais também, mas ali há principalmente uma parceria, uma aliança da União Europeia e da OTAN. O Trump andou às rusgas aí com os parceiros da OTAN, não que ele fosse romper com a OTAN, porque ele fez essa bravata na campanha eleitoral passada e no começo do mandato, mas simplesmente porque ele queria dividir o ônus da sustentação da OTAN com os países europeus e obrigá-los a cumprir uma das cláusulas que a OTAN tem de que cada país tem que gastar no mínimo 2% do seu orçamento com a defesa, e alguns não estavam cumprindo isso, gastar para financiar a OTAN. Então, eu acho que, com relação à Europa, provavelmente ele vai tentar recompor as relações na perspectiva do chamado multilateralismo assertivo, ou seja, somos multilateralistas, pero não mútuo, mas não tropo, né? Somos multilateralistas e parceiros, mas quem manda somos nós. É mais ou menos essa mensagem, essa é a marca da orientação política da política externa do Partido Democrata. A China é cautelosa, diplomática, ela cultiva relações corretas, procura cultivar relações corretas com os Estados Unidos, oficialmente vai esperar o momento certo de se pronunciar, mas a China tem várias maneiras de mandar recados. Uma dessas maneiras são os editoriais de um jornal chamado Global Times, que eu recomendo muito a leitura desse jornal, porque é um jornal oficioso, escrito em inglês e é voltado para o público externo. E os editoriais são impecáveis e mandam recados muito precisos. Então, os dois editoriais que eu li esta semana do Global Times dizem o seguinte, em essência: Trump e Biden disputam entre si quem será mais duro conosco. E a China não deve depositar as expectativas do seu desenvolvimento em quem vai ganhar as eleições nos Estados Unidos. A China tem que apostar no seu caminho próprio. De modo que, do ponto de vista das relações com a China, pelo menos o que eu depreendi da leitura desses editoriais é que ela não espera mudanças essenciais. Pode haver mudança de retórica, pode haver mudança de estilo, mas eu acho que a perseguição em relação ao 5G vai continuar, a guerra comercial vai continuar de alguma maneira, apenas que os Estados Unidos, os democratas são mais partidários de uma atuação no marco da Organização Mundial de Comércio, porque eles ajudaram a criar no período aí em que eles achavam que iam se beneficiar mais da globalização, mas, em essência, a disputa com a China não é uma questão conjuntural. A disputa com a China é uma questão de vida ou morte para os Estados Unidos. Então, eu acho que pode não haver uma confrontação direta, pode não haver uma crispação maior, essa linguagem irracional e nada diplomática que o Trump utiliza, mas, na essência, não vai haver mudanças. Não sei se o Biden terá a mesma audácia do Obama em relação a Cuba, né? Porque eu acho que, nesse particular, Obama fez muito bem em tentar aliviar o bloqueio a Cuba, mas a coisa ficou pelo meio. E também não há sinais claros do que o Biden vai fazer em relação à Venezuela. De modo que a política externa do Biden, eu já estou partindo do pressuposto de que praticamente é ele mesmo que vai ganhar,
a política externa do Biden está muito obscura, não está muito clara. Mas eu estou fazendo aqui os meus raciocínios baseado no que eu entendo ser a essência da orientação geral do Partido Democrata. Então, mais ou menos isso que eu penso. Já estamos avançados aí no horário e, portanto, eu paro por aqui porque eu acho que é importante que a Melissa, que é uma especialista em relações internacionais, dê também seu ponto de vista sobre essa questão da política externa. Talvez ela tenha elementos sobre este assunto mais precisos do que os meus que são mais baseados na minha intuição e no conhecimento que eu tenho da experiência vivida e não do que ele propôs claramente, que eu não vi propostas claras do Biden. Não, é proposital que ele não passa as propostas claras. Ele não pode, politicamente, ele não pode. Se ele começasse a falar de políticas externas, ele ia meter a pata, ele ia ter um monte de problema. Então ele evite falar disso, pode, e agora ele tem o luxo de se concentrar em problemas domésticos, porque tem suficiente para enfrentar agora, e pode totalmente ignorar política externa. E ele faz isso propositalmente, porque ele ia perder votos e ele não ia ganhar nada. Então esse foi proposital. Então eu também não sei qual que vai ser o resultado. Também não sei o que vai acontecer. E também tem essa parte da pandemia. A gente não sabe para onde vai. Enquanto a gente está com essa pandemia e sem vacina e sem etc., a ênfase vai ser totalmente doméstica. Então, não sei para onde vai, mas que tem muitos elementos de indícios de como ele agiu no passado, tem. Mas eu não sei, de fato, é difícil, para mim é muito difícil ver para onde vai. Só queria esclarecer uma coisa que não ficou muito claro para quem estava ouvindo, desculpe. O voto latino nos Estados Unidos foi para Biden, na maioria, mas foi uma porcentagem expressiva para Trump. Mais ou menos 60-30, não sei para onde foram essas outros 10%, não sei para onde foi, mas 30% a favor do Trump é impressionante. Para uma população que, de fato, fica super prejudicada com as políticas domésticas do Partido Republicano, a fronteira entre Estados Unidos e México, agora não, todo o tempo do Trump, Obama, etc., para votar contra os seus próprios interesses só por causa desse assunto de anti-aborto é impressionante. 30%. Ao passo que a população negra, eu não sei, mas é menos de 10% que votou a favor do Trump. Então, só queria esclarecer essa dúvida. E tu acha que o elemento da religião, da questão evangélica foi importante, essa questão comportamental? Evangélica da religião e os cubanos também. Certo. A Luísa tem um anúncio para a gente aqui do resultado da nossa enquete, né? Aqui nós não temos judicialização do nosso resultado, né? Tivemos o resultado aí, a voz do povo será considerada com certeza aqui. Não estamos esperando o voto por correio, nada. Luísa, por favor, né? Se puder nos anunciar aí. Quero dizer que não vamos ter recontagem dos votos também, não adianta reclamar conosco. E quero anunciar com grande alegria que Depressão, Mulheres e Negritude foi a vencedora da nossa enquete. Nós teremos uma nova enquete agora também, falando sobre não monogamia. E eu quero a opinião de todo mundo. Vocês, Pão com Over, são imprescindíveis para o nosso programa acontecer. Então, eu quero todo mundo votando lá. E antes de pedir um último encerramento e agradecer imensamente, quero pedir que falem assim, rapidamente questões do Brasil, desse cenário que está se alinhando, que de 4 em 4 anos nós temos espetáculos, que são essas eleições presidenciais, tanto no Brasil, tanto nos Estados Unidos, mas nós acabamos esquecendo nossas eleições municipais que estão acontecendo e que, contraditoriamente ao nosso presidente genocida atual do Brasil, nós temos alinhamentos mais à esquerda nos cenários de eleições municipais. Queria que vocês comentassem brevemente e fizessem um encerramento já da fala de vocês.
E antes, já para aproveitar esse bloco final, já agradecer também a Melissa, ao Zé Reinaldo, né? E deixar a pergunta aqui pro Zé Reinaldo, que eu sei que gosta de falar de China e tal, e tem um anúncio, né, do fim da miséria na China, como é que funciona aí, se pudesse comentar sobre isso, né? E também sobre Cuba, né? Já que foi comentado dos cubanos aí, tem um festival dos cubanos aí, pudesse também falar sobre isso, Zé Reinaldo, que é o editor do Brasil 247, está sempre ligado no mundo, né? E que a gente precisa também saber que o mundo está além dos Estados Unidos, né? Que, enfim, nós até estava conversando com a Melissa, assim, por que nós temos que discutir só os Estados Unidos, né? A Bolívia teve uma eleição muito bonita, né? E nós estamos aqui falando, mas, enfim, acaba sendo importante falar dos Estados Unidos. E é isso, as considerações finais aí. Não sei quem quer falar primeiro, Melissa, Zé Reinaldo, Melissa. Enfim. Melissa. Pode ser, Melissa. Tá, eu só queria apoiar o apelo da Luísa agora, dizer que nossa maior representatividade, nossa, agora eu sou brasileira, tá? Nossa maior representatividade é no Congresso. São as pessoas que nos representam. Legal ter um presidente que é legal, né? Que seria bacana, né? Faz tempo que a gente não tem, né? Mas quem representa o povo, de modo geral, é o Congresso, né? Deputados e senadores. E por que a gente não foca nisso? A gente esquece de fazer isso, não só aqui, mas no mundo inteiro. Então, eu gostaria de apoiar essa fala da Luísa e lembrar que é interessante ser, obviamente, vai ter consequências internacionais essas eleições nos Estados Unidos, mas é para a gente lembrar que onde a gente consegue fazer a diferença é no local, é no representante local. E a gente tem acesso a isso. Mesmo com todas as suas falhas, estes sistemas democráticos, todos têm falhas. Todas as versões e vertentes dos sistemas no mundo têm falhas. Mas a gente tem espaço para manobrar. Então a gente tem que ir atrás disso. Tá bom? É isso. E muitíssimo obrigado pelo convite, mais uma vez. Bom, gente, rapidinho, né, porque o tempo já se esgotou. Topicamente, China. Seria necessário toda uma live para discutir a China, mas especificamente sobre a questão que você colocou, Igor. A China tem uma meta de até na virada do ano 2020 e 2021 acabar com a pobreza absoluta, acabar com a miséria no país. A China tirou, ao longo das décadas, 850 milhões de pessoas desta condição. E a cada ano e cada quinquênio são outras dezenas de milhões de pessoas que são retiradas desta condição. Eles estabeleceram o prazo entre 2020 e 2021 para alcançar esta meta de extinguir a pobreza absoluta. Não é extinguir a pobreza como um todo, é a pobreza absoluta, a extrema pobreza. No ano de 2020 para 2021, porque é o primeiro centenário do Partido Comunista da China, que se celebra em julho de 2021. O Partido Comunista da China é a força dirigente do socialismo com características chinesas. Foi a força dirigente da Revolução Chinesa. Então, em homenagem a esta data, a China ela vai marcar a passagem desta data do centenário com a proclamação de que acabou a pobreza extrema. Ela tem uma outra meta centenária, que é o centenário da Revolução, que transcorrerá em 2049, 1º de outubro de 2049, que é construir o que eles dizem um país socialista moderno, um país socialista poderoso, democrático, civilizado, culto e harmonioso. Essas são as palavras que eles utilizam na nomenclatura dos seus documentos. Então, são as metas que a China é assim, eles têm metas de curto, médio e longo prazo. Então, eles acabam de proclamar que a pobreza absoluta está se extinguindo. Bom, Cuba. Você mencionou dias 7 e 8 agora, sábado e domingo, é o Festival Virtual da Cultura Cubana, em homenagem ao Dia Nacional da Cultura Cubana,
que foi em 20 de outubro, mas eu não tenho aqui o link, mas eu prometo mandar para vocês amanhã a programação. Vamos publicar no 247 também. E Certo. vamos sempre torcer e lutar e solidarizar-nos com Cuba na luta contra o bloqueio, que é preciso passar a mensagem para o mundo de que o bloqueio não estrangula um governo. O bloqueio estrangula um povo. Só que, no caso de Cuba, já está provado que eles podem fazer o que quiserem, mas o governo não vai capitular. O governo não vai renunciar a construir o socialismo. Nem o povo cubano vai se entregar. Então, é importante hipotecar a solidariedade a Cuba e ao seu povo na luta contra o bloqueio. Aliás, vai se realizar dentro de breves dias a Assembleia Geral, a votação na Assembleia Geral da ONU de uma resolução, será a 29ª, pelo 29º consecutivo, uma moção contra o bloqueio estadunidense a Cuba, que todo ano, por 28 vezes consecutivas, e agora vai ser a 29ª, todo ano quem vota a favor do bloqueio são os próprios Estados Unidos, Israel, às vezes a Ilha Palau, que é uma ilha perdida lá no Pacífico, e, por incrível que pareça, pela primeira vez na história, o Brasil, depois que esse capitão, esse sabujo do imperialismo estadunidense passou a ocupar a presidência da República. O Brasil sempre votou, apesar dos regimes anteriores, sempre votou a favor de Cuba. Na pior hipótese, se abstinha de condenar Cuba. E agora o Bolsonaro apoia o bloqueio. E, finalmente, não dá tempo da gente discutir as eleições municipais nem as futuras presidenciais, eu vou resumir em 2 frases. Primeiro, fora Bolsonaro. Segundo, união das forças democráticas, progressistas e populares para derrotar esse governo e recolocar uma força progressista que expresse essa unidade no centro do poder político em nosso país para abrir caminho para o nosso desenvolvimento. Gente, muitíssimo obrigado pelo convite, fiquei honradíssimo em compartilhar com vocês, Luísa, Igor, Melissa, o Leonardo, todos que apareceram aqui na live, e um abraço a todos, obrigado, boa sorte aí no trabalho de cada um. Obrigado mais uma vez. Só recadinhos finais. Vamos debater as eleições municipais na próxima quarta. Acho que, inclusive, aqui já faço de público um convite para o Daniel Sebastiani, que, inclusive, foi citado aqui, que para fazer esse debate, com certeza, seria muito interessante. Ele teria análises importantes aí sobre as eleições municipais. Quero também, que foi pedido, o Preto pediu aqui, para falar sobre quem somos da Pão com Ovo, né? Somos eu, o Preto, a Luísa, a Ana Paula, a Tiffany, o Alex Sará, o Fernando Rosário, esqueci mais alguém, a Regina, claro, nossa deusa, nossa louca, nossa feiticeira, Regina Abraão. Somos o time da Pão com Ovo, é um time aí que são educadores ou são sócio-educadores que estão promovendo debates públicos aí, com a participação desses convidados. Ficamos muito felizes por promover mais um debate público aí, que também é função da educação. Agradecemos a todos que nos participaram, muita gente, pedimos desculpas se a gente não conseguiu falar de todos aqui, João Alves, Júnior Alves da Silva, Jane Caetano, Ademir, enfim, muita gente participou, obrigado a todos e a todas, e até a próxima. Fora Bolsonaro, fora Trump, e é isso. E muito amor a todos nós. Valeu, gente. Obrigado, gratidão. Luísa? Uma boa noite. Acho que não tem melhor forma de encerrar do que esse eco dizendo fora Bolsonaro e fora Trump. Uma boa noite para todo mundo. Foi um debate incrível. Sou enorme, sem vírus. E se cuidem. Tchau, valeu. Tchau.